Fala pessoal do Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e apesar da corrida ter sido meio os resultados foram bem legais, eu gostei bastante. E aí galera, aqui é o Jonas, eu só falo uma coisa, Mônaco é linda, eu amo Mônaco. E aí pessoal, eu sou o Yuri Cog, estou sendo convidado hoje e a Ferrari vacilou. Muito bem, só ouvi verdades até o momento nessa introdução. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu programa que vai fazer análise de todas as corridas da temporada de Fórmula 1 desse ano de 2021. E temos aí, vamos analisar hoje o Grande Prêmio de Mônaco, que aconteceu aí nesse dia 23 de maio de 2021. E para falar aqui desse programa, eu tenho aqui o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Tá tudo certo aqui. Foi uma corrida como geralmente Mônaco é. E foi rápida, né? Foi a corrida mais rápida em Mônaco de todos os tempos. Mas eu achei bem legal. Eu tenho bastante coisa para falar sobre a corrida. É verdade, também tenho bastante coisa para falar. Porém, não estamos apenas em uma dupla. Dessa vez temos um trio. Temos aí, direto de Toronto, no Canadá, o nosso amigo, companheiro Yuri. E aí, cara, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Fala Marcão, fala Jonas, muito obrigado por terem chamado aqui. E é uma honra estar hoje fazendo parte do Podiumcast, que, só para citar, é um nome maravilhoso, né? Um nome incrível. Realmente vocês mandaram bem aí. Muito obrigado. A gente pensou em alguns nomezinhos, de repente, quando pintou o Podiumcast, a gente falou, puta, é esse, vamos que vamos. Mas aí eu queria que você se apresentasse aí um pouco também, Yuri. Você que tem aí um site aí canadense, brasileiro, mora no Canadá, tem um site especializado em Fórmula 1 no Canadá, que é o f1total.ca. Fala um pouquinho desse seu projeto aí, desse seu trabalho, cara. Opa, maravilha. Então, é um site especializado, né? Como no Brasil nós temos vários, o Grande Prêmio, por exemplo, é um, né? Mas dava para nós citarmos mais. Por aqui não tinha, né? Ou eles liam coisas nos sites grandes daqui, mas que só dão notícia top, tipo o Grande Prêmio Canadense desse ano acabou sendo suspenso de novo, o Verstappen ganhou em Mônaco, se tornou líder, ou eles entravam, né, pelo fato deles falarem inglês aqui, eles podem entrar nos sites europeus e lá tem o conteúdo inteiro, mas algo especializado eles não tinham. Eu vi esse nicho, né, desde o ano passado, eu vim para uma pós em jornalismo esportivo, e eu vi esse nicho, porque eles encorajam muito aqui essa parte de você lançar algo seu. Então eu vi esse nicho partir para cima e tá sendo super legal. Muito legal, cara, muito legal. Parabéns aí pela ousadia, né, de falar de um assunto tão tão grande no mundo, mas no Canadá aparentemente não tem tanta mídia especializada para falar nisso, né? E curioso, né? Mesmo com dois pilotos canadenses no grid, né? Tudo bem que o Latifi não é aquele nível de piloto, não é um Jacques Villeneuve da vida, mas o Stroll não tá fazendo feio, tá fazendo uma temporada respeitável. Eu acho que é a melhor temporada da época, da sua época, mas ao mesmo tempo não tem essa mídia especializada, então que bom que você tá fazendo, e que também você tá fazendo aí, você também tem um podcast, né, aí, que é o Chicane Crew Podcast, que aí você, pelo que eu tô vendo aqui, você também faz análise das corridas, né? Exato, todas as corridas depois, né, a gente comenta, e tá muito bacana aí também. Se alguém tiver interesse, procura lá no Spotify, enfim, qualquer plataforma, que nós estaremos por lá. E o engraçado é que, como você falou lá, que apesar de ter corrida e dois pilotos, e tem campeão também, né? Tem o Jacques Villeneuve, campeão canadense, e um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, que é o pai do Jacques Villeneuve, obviamente também é canadense, e é até curioso, né, que não tenha toda essa mídia, ou não tem uma mídia especializada lá no Canadá, né? Mas legal, o Yuri chegou lá na hora certa para começar a fazer os canadenses se interessarem mais por Fórmula 1. Isso aí, vai ser o maior site de Fórmula 1 canadense de todos os tempos. Estamos aí torcendo para que você cresça e tenha sucesso e conte com a gente para tudo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de falar para vocês que estão nos ouvindo aí nas principais plataformas de podcast. A gente está no Spotify, agora estamos finalmente no Apple Podcasts, estamos no Google Podcasts, enfim, onde você quiser. Se você procurar Podiumcast, você vai encontrar a gente nas principais plataformas e também estamos no YouTube. Então, se você
estiver aí gostando do nosso conteúdo, se inscreve, dê like e ativa o sininho para receber as notificações, onde a gente vai colocar um podcast aí em todas as mídias para você ouvir do jeito que você achar melhor, você ouve no seu YouTube, ou então você ouve no Spotify. Só que se você gostar do nosso trabalho, segue a gente lá no YouTube, que é onde a gente tem um pouquinho mais de visibilidade em relação à plataforma de vídeo e tudo mais. Então, dá essa força pra gente, se inscreva, que vai ser bem legal. E aí, agora vamos começar falando um pouquinho desse grande prêmio de Mônaco, começando pelo qualifying, como a gente sempre faz, falando aí principalmente do Q3, né? Porque o Q3, o Q1 e o Q2 a gente não teve tanta novidade a respeito disso. Foi mais ou menos o mais do mesmo, né? Não tivemos nenhum grande feitio. Porém, a gente teve um grande feitio no Q3, que foi Charles Leclerc. Aliás, foi uma montanha-russa de emoções, literalmente, né? Tivemos aí uma Ferrari dominante nos treinos e na classificação, Charles Leclerc fez uma voltaça de 1:10.346. Eu acho que esse tempo não seria batido de qualquer forma, porém, quem bateu foi Charles Leclerc, que logo depois de tentar fazer a sua segunda volta rápida, bateu ali na chicane, quebrou a suspensão e foi pro beleléu. Queria que o Jonas começasse comentando um pouquinho desse Q3, o que ele achou como um todo, assim. Eu gostei também. Eu acho que sobre os Qs anteriores, acho que a maior surpresa foi o Ricardo não ter passado pro Q3, mas também alguém ia ter que ficar de fora, então é normal que talvez seja uma McLaren, ou talvez uma Aston Martin podia ter ficado de fora, mas como o Ricardo está tendo problemas ainda de adaptação com o carro, não achei tão espantoso ele ficar de fora. E sobre o Leclerc, como você falou, montanha-russa, né? Mas eu não sei se ele não seria batido não, viu? Porque o Verstappen, quando estava ali no túnel, os caras estavam falando para ele que ele estava, se eu não me engano, 1,5 décimo abaixo do tempo do Leclerc. Eu não sei se ele conseguiria bater. Eu acho que o Carlos Sainz, que ficou reclamando, eu acho que não bateria, mas o Verstappen, se pá, bateria sim o tempo dele. Entendi. Bom, quem com certeza não bateria eram as Mercedes, né? Até porque eles não tiveram grandes performances e, na verdade, Lewis Hamilton teve uma péssima performance nesse fim de semana. Então, ele só largou em 7º lugar. Ele não se encontrou nesse fim de semana. Não tinha nada do que ele fizesse que dava certo. Ao contrário do Valtteri Bottas, que até gostou do carro e largou em 3º. Mas o Hamilton não se encontrou, cara. Foi uma coisa meio esquisita, assim. E aí agora eu passo a bola pro Yuri. Queria que você desse aí seus 2 centavos a respeito de Lewis Hamilton nesse Q3, nesse fim de semana como um todo, até a classificação, claro. Então, é muito raro a gente ver isso que nós vimos, né? Porque não apenas ele estava mal, como também o Bottas foi melhor que ele. O Bottas estava tirando mais do carro do que o Hamilton, a ponto do Bottas ter brigado pela pole e estar indo para um pódio, né, se não fosse algo que nós vamos comentar daqui a pouco, e o Hamilton passou longe desses dois feitos, então é muito difícil a gente ver isso. Aliás, geralmente quando o Bottas consegue ser melhor que o Hamilton, ele ganha a prova e o Hamilton está em segundo. Agora, ter tamanha distância de um para o outro é muito surpreendente. Vamos, assim, quem torce para o Hamilton, né, quem quer que ele passe o grande Schumacher, né, e vá para 8 títulos, tem que torcer para ser algo isolado, né? E eu acho que vai ser, justamente porque olhando para o passado a gente não lembra de algum outro final de semana que o Bottas foi tão superior. Mas enfim, é algo para nós ficarmos de olho, né? É verdade. Eu acho que não tem um final de semana que o Hamilton foi tão mal, assim. Eu não lembro de algum final de semana que ele foi mal o final de semana inteiro. Às vezes ele dava algum problema. Alemanha do ano passado. Ou errava no treino, mas ele foi mal o final de semana inteiro. Foi. A Alemanha do ano passado ele não foi bem o final de semana inteiro. Assim, não foi tão ruim quanto o Mônaco, mas assim, tudo que tinha que dar errado naquele GP da Alemanha, para os alemães na Mercedes, deu. Tipo, lá o Hamilton não foi bem, aí ele errou naquele negócio da chuva, aí ele atravessou a grama lá no meio do pit stop. Foi no ano anterior. Perdão, 2019. Alemanha 2019, perdão, 2019, isso, que foi a batida do Vettel e foi quando dizem a história que o Vettel bateu ali, entrou no túnel de Dark e nunca mais voltou. Então, basicamente isso. Você vê, então, você conta uma vez em 2 anos que ele foi tão mal. Exatamente. Assim. Então, tipo assim, eu acho que isso não vai se repetir. Tipo, ele não se achou o final de semana inteiro, foi estranhíssimo.
numa pista que ele já ganhou e geralmente vai bem, mas eu acho que pro campeonato foi ótimo, mas eu acho que repetir isso de novo até o final do ano vai ser muito difícil. Eu vejo o Hamilton assim, o Hamilton quando ele era mais novo, enfim, né, ele tinha um emocional muito facilmente abalado. Ele treinou muito esse emocional. Então, assim, a gente vê eventualmente pequenos picos daquele Lewis Hamilton do passado, que era muito reclamão, que não andava bem e que não se acertava, era emocionalmente abalado. O poder de resiliência emocional que o Hamilton tem é incrível. Então, assim, ele tem esse momento sim, mas o que eu acho, e pelo que ele demonstra já até nesses restos pelas essas raras vezes que ele tem um dia ruim, é que da outra vez ele volta, parece que da próxima vez ele volta 2, 3 vezes mais forte. Então ele tem uma rasteira e de repente ele volta, tipo, ressurge mesmo uma Fênix muito mais forte, muito mais cheia de energia, recuperando os erros. E esses picos de ruindade, por assim dizer, do Hamilton são raríssimos e estão ficando cada vez mais raros. Então eu também acredito que isso foi uma coisa de momento mesmo, uma coisa extremamente momentânea. Eu não lembro de uma diferença numa classificação tão grande entre Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. O contrário, a gente já viu com certa frequência, mas eu também não acredito que isso vai acontecer de novo. Eu acho que foi tipo a união das estrelas, alinhamento dos planetas que fez o negócio dar errado e deu. Pois é, deve ser dois também. E ele perdeu também uma chance de entrar no top 5 de maiores vencedores em Mônaco, né? Só para dar alguns números, tem o Senna, né, que lidera com 6, tem o Gran Hill e o Michael Schumacher com 5, e o Prost com 4. Então são esses 4 pilotos, e o Hamilton tem 3, né, junto com o Stirling Moss, Jack Stewart e o Nico Rosberg. Ele indo para 4, entraria nesse seleto grupo dos 5 maiores vencedores em Mônaco. E se ele tivesse pegado um pódio, ele empataria com o Senna em 8 pódios em Mônaco, né? Então ele perdeu uma chance, né? Para quem gosta dos feitos dele, que a cada corrida tem uns 8 que ele bate, esses dois ele não conseguiu chegar. Ele vai ter que ralar mais uns aninhos aí para poder conseguir. Eu acho que, eu não sei, tenho minhas dúvidas. Mônaco é realmente uma pista muito específica, muito seleta, faz parte da Tríplice Coroa, tem o seu charme, tem o seu especial, não tá lá à toa. Eu acho que dos recordes que existem ainda para serem batidos, esse de vitórias em Mônaco eu vejo o mais complicado de qualquer um bater. Justamente porque é uma chance, é uma vez no ano e acabou, não tem. Se no outro ano você tem se no outro ano você pode ter o melhor carro, mas acontece um azedume igual aconteceu com o Hamilton, perdeu a chance, acabou, não tem mais aquele ano. É muito imprevisível, por exemplo, o cara pode estar na frente igual aconteceu o que aconteceu com o Leclerc, tá com 5, aí na corrida ele bate, sabe? É muito imprevisível, então eu acho que o recorde, não só do Senna, acho que chegar ao que o Schumacher e o Graham Hill fizeram, já vai ser uma coisa bem complicada. Eu acho que esse recorde aí vai ser um dos que vai se manter durante o tempo. Tudo bem, tem um monte de piloto mais novinho agora correndo, mas ainda assim não é fácil. Porque, e o contrário pode acontecer, né? Já teve Mônaco que gente que saiu mais de trás ganhou também pela imprevisibilidade. Então eu acho um recorde mais complicado de ser batido. Só lembrando a clássica vitória de Olivier Panis em 1996, né? 97? Isso fez 25 anos esses dias. Foi muito legal. Muito emblemático essa vitória, eu lembro como se fosse ontem, foi muito boa. Bem, falando mais um pouquinho, encerrando aí a parte do Q3 do Q3 da classificação, né? A gente teve aqui um Carlos Sainz muito bom, fazendo jus o que a Ferrari fez, o que a Ferrari apresentou. Um Sérgio Pérez apagado, tá muito esquisito esse Sérgio Pérez, eu tenho minhas dúvidas aí do que tá acontecendo. E um bom Antônio Giovinazzi que tá dando a volta por cima e de longe a melhor temporada do italiano. Eu concordo e eu também ponho como destaque a Aston Martin. Foi muito bem, fez mais do que fez o ano todo nessa corrida. 2 pilotos passaram pro Q3, eu achei um ótimo desempenho. A gente vai falar mais sobre a corrida, mas eu achei, no geral, um grande desempenho da Aston Martin. E Yuri, você também tem mais algum outro ponto aí do qualifying? O Norris realmente segue como o piloto do ano, pelo menos para mim, e o Gasly tá muito bem, né? Eu acho que a gente vai falar sobre a AlphaTauri depois, que já começa a enfrentar problemas com o seu segundo piloto de novo. Pois é, o nosso querido boca suja baixinho Yuki Tsunoda. Bom, falando um pouquinho agora da corrida, né? Vocês viram que a gente nem mencionou o Max Verstappen
na parte do Q3, porque ele pegou lá o segundo lugar, aí teve aquele fatídico acidente, mas antes de falar de Max Verstappen, não tem como não falar de Charles Leclerc, o cara mais azarado, ou eu acho que é o mais azarado em seu país, da história até o momento, cara. Ele conseguiu superar todos os grandes azarados correndo em seu próprio país até o momento. O cara nunca correu, o cara não consegue correr em Mônaco. O cara foi lá, bateu na chicane na sua segunda volta rápida, e aí me vem a Ferrari e fala assim, não, eu acho que o câmbio tá bom, né, porque houve uma suspeita, não, será que o câmbio quebrou, será que não sei o quê, e aí ia ter a chance de trocar o câmbio e perder aquelas 5 posições que faz parte da punição, porém, a Ferrari falou, não, está tudo bem, tá tudo certo, vamos só arrumar a suspensão. E tá tudo certo. De repente, Charles Leclerc, na sua volta de instalação, começa a falar que não tem câmbio, que não tá funcionando. E aí eu fico pensando, como será que a Ferrari olhou esse câmbio, cara? Será que eles olharam de que jeito? Olharam por uma foto? Porque, meu Deus do céu, para mim é uma incompetência a nível Ferrari que mostra que a história mostra que é só mais do mesmo. De coisas absurdas que a Ferrari já fez em sua longa carreira pela Fórmula 1. Quero começar com o Yuri dessa vez. O que você achou desse momento, desse ponto? Você acha que foi azar mesmo? Foi uma má ideia da Ferrari? Enfim, o que você acha que foi? Para mim foi um grande vacilo, porque um dia antes, o que a Ferrari falou? Ela disse que ela ia preferir largar atrás, porém marcar pontos com os 2 pilotos, do que jogar tudo para ser pole e acabar abandonando, né? Então, assim, já que eles disseram isso, ficou claro que se eles achassem problema, tudo bem, né? Não se tratou de uma aposta para tentar ganhar saindo de pole. Se tratou deles realmente terem definido que estava tudo bem com a caixa de câmbio. E nem foi que na volta 35, 42, o Leclerc estava correndo e pumba, quebrou. Não. Exatamente. Ele saiu do box, andou umas 6 voltas e já viu que não dava. Então, assim, Ferrari, vocês não são Williams ou Haas para dar uma dessa, né? Para mim foi uma tremenda falha, ficará marcado. E, olha, foi feio de ver e triste pelo Charles Leclerc, né, que é de lá, estava correndo com um capacete especial, né, em homenagem ao primeiro piloto de Mônaco que ganhou em Mônaco, numa época que nem era Fórmula 1 ainda, né, e isso rola com ele, foi triste de ver e na minha visão, uma baita falha. Sim, com certeza, totalmente. E você, Jonas, quer dar os seus 2 centavos aí do assunto? Eu concordo, eu acho que a Ferrari postou suas fichas no número errado ali, né? Se era pra jogar tudo pro alto e ficar na pole, porque, como o Yuri falou, porque deu essa declaração no sábado, sabe? Falando que é melhor a gente marcar ponto do que largar na pole. E aí isso vai custar mais pra frente no campeonato, né? A McLaren continua na frente. Nessa corrida foi a primeira vez que a McLaren não pontuou com os 2 carros. Ricardo correu um pouco abaixo. Seria uma corrida para eles marcarem pontos e abrir até uma certa vantagem, e acabou jogando meio que tudo próximo. No final do ano, como a gente já está falando várias corridas, no final do ano isso faz falta, né? A Red Bull errou várias vezes nesse começo, eu acho que em estratégia, nos começos de temporada, eu falo, no final do ano vai fazer falta, é a mesma coisa nessa briga aí pelo 3º lugar. No final do ano faz falta. Olha, eu acho que só não vai fazer mais falta porque o 3º lugar de Carlos Sainz nessa corrida vai fazer todo... O 3º lugar não. O 2º lugar de Carlos Sainz nessa corrida vai fazer toda a diferença. Porque praticamente ele somou um número de pontos que a Ferrari somaria em uma corrida mais tradicional, uma corrida mais comum, assim, em termos de pista. Ele Porque aí o Lando Norris também faz praticamente a mesma coisa, chegando em 3º. A diferença exatamente, exatamente. Então, assim, eles foram pôr o Sainz sozinho e o Norris sozinho fizeram aí praticamente em Mônaco, fizeram valer as pontuações para a equipe do que seria o dia a dia em corridas mais comuns na temporada inteira. Só um adendo, o capacete que o Charles Leclerc estava usando estava homenageando Louis Chiron, um clássico aí um emblema, né? Uma pessoa, um piloto conhecido da história. Ele já recebeu homenagem de outros pilotos também, bem legal, foi bem bacana o capacete dele, inclusive. Uma pena que não deu pra gente ver muito. Era o piloto da era dos Grand Prix, antes da Fórmula 1, como o Yuri falou, que eram os Grand Prix, cada país tinha seu Grand Prix, né? Mas
Não era um campeonato mundial, cada país tinha seu Grand Prix, aí depois da Segunda Guerra, aí o pessoal começou a se organizar melhor para fazer a Fórmula 1, que começou em 50, mas é uma ótima menção do Yuri aí, o capacete estava bonito mesmo. Pena que a gente não conseguiu. E ele venceu lá em 1931, então assim, é muito tempo antes, não é uns 3, 4 anos, Não, foi muito tempo. Muito tempo mesmo. Bem, agora sim falaremos de Max Verstappen, porque já que Charles Leclerc sequer largou, então a primeira colocação, né? Na verdade a primeira colocação não foi herdada pelo Max Verstappen. Max Verstappen de fato largou em segundo, só que não tinha nenhum carro em primeiro, então largou em primeiro, né? Fez até uma largada meio brasileira ali, né? Deixou o carro levemente itálico ali, né? Meio torto, já pronto para poder fazer. Tava parecendo, sabe quando você tá andando de carro na rua e de repente vem aquele cara que quer fazer a curva e te dá uma embicada assim para te ultrapassar, porque acha que vai tirar o pai da forca? Então, tava assim Max Verstappen na hora da largada ali, malemolentemente deixado. E, tirando isso, não tem o que falar, o cara fez uma corrida impecável, a equipe trabalhou muito bem nos boxes e, rapaz, o Max Verstappen guia muito, 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 muito. É tão grandioso e tão único que o Max Verstappen fez que no GP de Mônaco a coisa ficou chata, porque não tem como esmiuçar o que ele fez. Tipo, o que ele fez? Ele largou na frente e chegou. E basicamente é isso. Mas eu queria extrair um pouco aí dessa informação aí para o Jonas. Queria ver se ele tem mais algum detalhe para nos acrescentar. Antes de falar do Verstappen, eu só quero dar uma informaçãozinha, né? Como você falou que o Verstappen largou de segundo, mas foi o primeiro, foi a 5ª corrida na história da Fórmula 1 que o pole não largou. E, né, o pole, no caso, foi o segundo. A última vez foi naquele Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005, quando todo mundo com pneu Michelin teve que sair, aí largou, se não me engano, o Schumacher estava em terceiro e aí ele meio que largou em primeiro. Mas essa foi a 5ª vez só que o pole não largou. Agora, falando sobre o Verstappen, foi incrível. Mônaco era um lugar que ele também cometeu vários erros, e eu acho que um dos últimos erros, acho que teve 2 anos seguidos que ele bateu no treino, né? No mesmo lugar que o Leclerc bateu dessa vez, foi 2 batidas quase iguaizinhas dele. Ele teve um acidente com o Grosjean que foi bem feio na época. Foi um acidente bem marcante tipo, quase acabou com a carreira dele em termos de moral, assim. Ele é muito rápido, mas é inconsequente. Deu uma manchadinha no nome dele ali na época. Sim, mas depois desse segundo acidente que ele teve em Mônaco, eu dou uma comparada até com o Hamilton também, que tinha uns acidentes meio bestas no começo de carreira. Eu acho que pelo ímpeto, alguma coisa assim, ele começou a se concentrar mais e hoje em dia é um piloto quase completo, assim. Eu acho que eu não vejo defeitos na pilotagem dele, ele não é mais tão afoito, ele sabe conservar, talvez um pouco menos de conservar o carro, mas isso é uma coisa também que vai pegando, mas ele é muito bom, sabe a hora de ultrapassar, sabe defender, não joga sujo, ele tá ficando um piloto completo, e como você falou, aí com um piloto desse, que é realmente muito bom, para mim, um futuro campeão da Fórmula 1, se não for esse ano, deve vir a ser. Eu acho que aí deixou a corrida um pouco mais chata, porque ele controlou completamente, no comecinho ali o Bottas quis se engraçar, aí depois o Sainz também quis se engraçar em algum momento da corrida, mas ele não deu chance, foi irretocável, impecável a corrida. E o Yuri, o que você tem para falar aí sobre o Verstappen? Total. Toda vez que ele precisou de mais performance ali para não deixar ninguém chegar, ele tirou uma baita corrida, né? Apesar de não ter nada específico para nós falarmos, né? Tem isso de poucos pilotos até, mas isso mostra o quão perfeito ele foi, né? Ele pegou ali e a própria largada, né? Foi a única chance que o Bottas teria, talvez, de ter pegado, e o Bottas larga bem, mas o Max Verstappen já traz para o lado, bloqueia ali qualquer ímpeto e, né, dali para frente levou. E se precisava, né, eu tenho certeza que não, mas se precisava de uma mensagem do Max Verstappen sobre suas intenções, ele deu agora, né? Se tornou, né, o vencedor em Mônaco, que é algo histórico, que é algo que todo mundo almeja, não chega a ser tão importante quanto um título, né? Como nós vemos lá na Indy, que se você vence lá em Indianápolis, tem quase que o peso ou mais, até não sei, né? Do que ser campeão da Indy. Na Fórmula 1 não é tanto assim, mas é uma coisa que todo mundo quer ser. Você quer ter esse carimbo de que ganhou em Mônaco, ainda mais tratando de um piloto do nível do Max Verstappen, e ele chegou
Como eu falei, se precisava de uma mensagem sobre o quão sério e o quão bom ele é, chegou agora, ele vai disputar, se o carro seguir permitindo, ponto a ponto esse título. É verdade. E, bem, com isso, a liderança, ele conseguiu não só a liderança do campeonato, como ainda conseguiu a liderança dos construtores. Sérgio Pérez, que conseguiu aí terminar em quarto lugar, conseguiu pegar bons pontos, né? Então, assim, se a gente tinha alguma dúvida, e eu era uma dessas pessoas, de que a Red Bull não tinha uma condição de título, e eu acho até que até a última corrida eles não tinham, porque eles estavam fazendo erros muito bobos numa época em um momento em que a Red Bull precisa ser perfeita para ganhar da Mercedes, que ela é quase perfeita, e isso não estava acontecendo, então eles estavam praticamente perdendo o ponto. Num fim de semana, onde a Mercedes foi muito imperfeita, fez eles dispararem. Então, assim, no momento que a Mercedes falhou drasticamente, a Red Bull e o Max Verstappen, principalmente, não perderam a oportunidade e conseguiram abraçar. Tanto é que agora se tornou um campeonato muito, muito, muito equilibrado. E, bom, continuando falando assim, eu iria falar agora de Carlos Sainz, ali, continuar um pouco pegando até o top 4, até o Sebastian Vettel, mas a gente não pode deixar de falar de Valtteri Bottas. A gente tem aí umas coisinhas para falar. Valtteri Bottas, que está em segundo lugar, e aí, quando tudo parecia que estava dando certo, olha, o nível de parada de boxe da Mercedes é assim, tipo, a Red Bull é a mais rápida, a Mercedes é a mais ok, mas quando é para fazer cagada, a Mercedes é tão perfeita que até para fazer cagada faz cagada bem feita, porque assim, problema com a porca, meu amigo, a última vez que eu lembro de problemas com porca na Fórmula 1 foi em 2014 com a Williams, quando as paradas de boxe da Williams eram muito ruins, mas aí ele foi explicado que por conta do calor da roda, o parafuso se dilatava e a pistola não entrava. Então, assim, não encaixava, tinha que esperar uns 2 segundos para poder voltar e desparafusar, por isso que eram tão ruins. E a Mercedes, eu não sei o que aconteceu, espanou ali a porca. O que aconteceu ali? O que aconteceu, Yuri? Me diga você, que conhece tudo de Fórmula 1. Então, geralmente a gente costuma ver até, de vez em quando, não com a Williams, né? Mas a gente costuma ver uma parada que demora mais um pouco ali. Eu disse Williams agora, seria, claro, a Mercedes, mas enfim. Agora, essa da porca ficar presa e o pneu inteiro não sair do carro é extremamente raro. E nós não estaríamos aqui falando que a Red Bull virou líder se o Bottas tivesse chegado em segundo. Então, a Red Bull contou com um pouco de sorte, mas faz parte. Vai ter corrida que vai ter problema com o carro. Então, o fato é, depois de 5 corridas, quem lidera os 2 campeonatos é o Verstappen, pela primeira vez, não só dele, mas que qualquer piloto holandês vira líder. E a equipe, pela primeira vez, depois que o Vettel saiu, pela primeira vez nessa era híbrida, liderando também. Ele é o terceiro, ele é o 4º piloto liderando desde 2014, porque a gente só teve quinto, a gente só teve lideranças de campeonato somente com Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen agora, basicamente. E o Rosberg. Então a gente só teve 5 pilotos liderando nos últimos 6 anos. 6 não, tá indo pro 7º ano, né? Então ele conseguiu ser o 5º piloto. Agora sim, na corrida passada a gente teve troca de pneu com pneu furado no Giovinazzi, agora tivemos problemas com uma porca. Fico curioso para saber qual vai ser o próximo erro dos boxes das próximas corridas. Quer falar um pouquinho, Jonas, sobre o caso da porca? O caso da porca. Como eu tava falando antes com a galera aqui, eu acho que a próxima temporada de Drive to Survive vai ter o nome de um dos episódios, vai ser A Porca, né? Vai ser vai ser muito engraçado. Ou melhor, para ficar legal, tinha que ser In the Nuts, tipo, para poder fazer um trocadilho bom. E aí eu vi que a Mercedes falou que o problema, eu não sei se com quanto isso interfere ou não, mas que o Bottas acabou parando um pouquinho para trás. Aí, como ele parou um pouquinho para trás, o mecânico teve que colocar a pistola meio de lado, e isso fez a pistola girar em falso e comeu os dentes da roda. E a roda não saiu mais. E, só para vocês terem ideia como não sai, eles vão ter que levar essa roda inteira para a sede da Mercedes para eles cortarem lá a porca para tirar, para puxar a roda do disco, né? De onde ela fica presa. Então eles vão ter que mandar para a fábrica
para bater, ou sei lá, para cortar e conseguir tirar uma coisa. Eu nem tiraria mais, velho. Eu dava um jeito de arrumar o resto da coisa e deixava isso como um exemplo de erro. Espeta as outras 3 e coloca no museu. Deixa ali, ó. Esse é o carro da porca. Pronto, deixa lá no museu. Sabe, assim, ó, agora uma coisa que você falou, eu não tava sabendo dessa. Tipo, a Mercedes indiretamente culpou o Bottas. Porque sim, parou antes. Então, assim, tipo, o relacionamento dele já tá tão cagado, tipo, aquele relacionamento desgastado que ninguém mais aguenta, ninguém do casal aguenta, que assim, o cara não pode colocar, não pode deixar um chinelo virado, tá meio complicado ali, tá meio azedume ali, não tá rolando. Enfim, rapidinho, Bottas não conseguiu. Tem uma coisinha só que eu vi também, né, além de ter que levar a roda pra lá e tudo, não uma coisinha que eu vi, aliás, uma coisinha que eu ia falar, que esse foi talvez um dos abandonos mais estranhos que eu vi na minha vida na Fórmula 1 por causa disso, que a roda não saía. E né, só para explicar para o pessoal, não dava para ele se manter com esse pneu o resto da corrida, a partir do momento que você troca, porque na Fórmula 1 você é obrigado a usar 2 compostos de pneu, e em Mônaco só teve uma parada, então você teria que sair como Bottas do composto vermelho, que era macio, para o branco, que era duro. Então não dá para você ficar com 3 rodas com composto duro, 3 pneus com composto duro e um com composto macio. Não faz parte do regulamento da Fórmula 1. Então, como não saía, ele teve que acabar abandonando. Eu ia perguntar para vocês se vocês lembram de alguma outro abandono por um motivo tão estranho, né? Que não, quando é um acidente, até quando a roda sai, como aconteceu com a Haas algumas vezes, eu acho mais comum do que essa que a roda não sai, né? Eu vou precisar falar... eu lembro... Pode falar, por favor. Eu vou precisar falar de algo triste, né? Eu vou lembrar lá de Singapura 2008, né? Infelizmente, o que eu pensei. Aquela mangueira ficando presa no carro do Massa é algo que, enfim, nem tem como ver agora porque não tem mais reabastecimento. Mas quando tinha, eu nunca vi. E, enfim, é triste falar sobre essa prova porque foi ali... o próprio Massa falou recentemente, foi ali que ele considera que perdeu o título, porque ele iria ganhar e de repente fez 0 pontos. Uhum. Eu ia pensar nessa também, mas eu não consigo lembrar de nenhuma abandono por uma parada de boxe nesse nível. Assim, por conta de uma roda presa, eu nunca vi na vida. Então, assim, mas tem esses casos. Teve um caso que o Verstappen, o carro pegou fogo também nos boxes, né, que vazou gasolina, foi bem emblemático também, chamou muita atenção aquela parada dos boxes. Tiveram outras assim, mas realmente por conta disso. Teve a da corrida passada, do pneu furado, que eu falei do Giovinazzi, mas ele voltou a correr, ele só ficou praticamente 1 minuto parado, mas desse jeito nunca vi. Novidade. Teve o Raikkonen quebrando a perna de um mecânico, né, recentemente. Eu lembrei da dor. Meu Deus do céu, deve ter sido muito... Eu lembrei da sensação da dor que eu senti quando eu vi a cena. Meu Deus do céu. Foi pesado. Mas deixa eu só completar mais última coisinha falando da Mercedes. Eu não sei se vocês viram no Instagram da Mercedes depois, enquanto estava tocando o hino holandês pro Max Verstappen, dá pra ver o hino ao fundo, o Toto Wolff fez um pronunciamento lá muito duro, falando que é meio que inaceitável, que essas coisas acontecem, mas que eles vão melhorar. Meio que assim, vocês estão cutucando a onça com vara curta. Presta atenção que isso não vai acontecer de novo. Foi um pronunciamento bem... Tipo, ele que tem aquele sotaque, né? Ele é austríaco, tem esse sotaque meio puxado, assim. Ficou uma coisa até meio assustadora, assim, ele falando, mas... ele é alto também, né? Ele elogia com entonação te dando bronca, né? Aquele sotaque meio do Schwarzenegger que ele tem, sabe? Schwarzenegger que é austríaco, assim. Então ficou meio pesado, assim. Mas, assim, deu pra entender o que ele falou, assim. Ele bem sério falando. Só pra fechar esse assunto Mercedes aí. Depois, se vocês quiserem... Gente, se vocês quiserem ver, procurem no Instagram da Mercedes. Mas eu meio que concordo, assim, só para finalizar esse assunto, eu meio que concordo. Porque, assim, a Mercedes, ela não é uma equipe excelente, ela não é a maior equipe da Fórmula 1 de todos os tempos, à toa. Então, assim, se é uma equipe que tem um nível de tolerância baixíssimo, praticamente 0, uma coisa que aconteceu nisso daí, isso é uma catástrofe, isso é uma tragédia para uma equipe dessa, assim, é uma coisa que nunca se viu na vida. Um piloto de ponta não se achando, falando como um todo mesmo, foi um desastre essa corrida da Mercedes. Ela teve o seu melhor piloto, fazendo uma performance pífia, muito ruim, que não conseguiu alcançar, que teve estratégia nos boxes e perdeu a posição para o Vettel no primeiro e único stint de parada de boxe, e
um Bottas, que era a salvação dessa corrida, já que não houve ultrapassagens, ter problema por causa de uma porca, por causa de sabe, assim, uns 2 erros tão bobos, tão amadores acontecendo numa equipe de elite, tipo, não é digno disso mesmo. Eu ficaria bravo igual e a bronca seria idêntica, da minha parte. Bom, só encerrando isso daí, eu concordo com o Toto Wolff com esse nível de exigência que ele tem que ter, sim. Bem, continuando agora, vamos falar um pouquinho agora até o Sebastian Vettel, até o Pierre Gasly, vamos falar desses 5 pilotos aí, Carlos Sainz em segundo, Lando Norris em terceiro, Sérgio Pérez em quarto, Sebastian Vettel em quinto e Pierre Gasly em sexto. Não vou falar de Lewis Hamilton, porque, enfim, a gente já falou bastante sobre ele, então acho que a gente pode dar uma puladinha. Bem, vou começar dessa vez. Eu acho que Carlos Sainz está, de longe, o piloto que melhor se adaptou na Ferrari. Ele é um piloto Ferrari já praticamente há mais tempo do que o tempo que ele fica lá. Ele está correndo muito. Eu acho que ele tinha alguma chance de pegar a pole do Leclerc, pelo menos assim, condições e capacidade a gente sabe que ele tem. Ele fez uma corrida muito boa, mesmo numa corrida que é praticamente um ferrorama 300 por hora, mas mesmo assim conseguiu fazer boas paradas, conseguiu fazer bons stints, manteve o carro na pista, que é o mais importante, né? E Lando Norris, para mim, é o melhor piloto, com exceção de Hamilton e Verstappen, é o melhor piloto da Fórmula 1 hoje. O que o cara tá guiando tá demais. Eu acho que eu vou falar isso todos os podcasts que tiver, porque eu não tenho o que falar não tenho mais o que elogiar do Lando Norris. É só simplesmente curtir e apreciar esse momento tão especial que o Lando Norris está vivendo. Sérgio Pérez, ele conseguiu uma boa corrida de recuperação, porém ele tem uma Red Bull na mão, então assim, ele meio que não fez mais do que a obrigação. Já está correndo mais que Gasly e Albon nas suas devidas épocas, mas eu acho que ele ainda está devendo. Ele está devendo bastante. E Sebastian Vettel e Pierre Gasly, com as suas melhores atuações, na minha opinião, embora Pierre Gasly já tenha feito, acho, se eu não me engano, esse ano ele já fez classificação melhor, mas está correndo mais que o carro. Numa AlphaTauri, Gasly, que está correndo mais que o carro, numa AlphaTauri que está tendo estratégias muito ruins. A estratégia em Barcelona foi péssima, e na Emília-Romagna também. E Sebastian Vettel, que consegue finalmente seu melhor resultado, ficando na frente de Lance Stroll. E quem sabe aí, vai que ele volta a se animar um pouquinho para começar a reagir, né? Porque, querendo ou não, ele deve estar se cobrando muito, e a equipe também, porque não é fácil ser tetracampeão e estar numa equipe de fábrica, por pior que seja. Mas uma coisa curiosa, né? Só com essa posição do Sebastian Vettel, ele fica na frente de Lance Stroll, que teve melhores resultados do que em 4 corridas, né? Bem, quem pode começar? Eu vou falar rapidinho aqui, que eu acho que o engraçado é que até o 6º lugar, né, se você contar até o Verstappen, acho que ficou todo mundo feliz, né? Acho que não teve ninguém que ficou infeliz, ninguém ficou triste, né? Os dois que chegaram no pódio depois, o Sainz e o Norris, estavam bem felizes, né? Chegaram num resultado que geralmente não fariam, né? Que teria alguma Mercedes, alguma Red Bull ali no meio. Então, eles conseguiram pódio. O Pérez, apesar de, né, o natural seria ele chegar um pouco mais à frente, pelo sábado que ele foi bem abaixo, eu acho que a estratégia da Red Bull foi boa, ele conseguiu chegar em quarto, disputando o terceiro, né, talvez tivesse um ponto a mais de ultrapassagem ali, ele teria chegado até em terceiro. Para ele, eu acho que foi bom, e a Red Bull também agradeceu muito a ele, falou que ele precisa, tanto a Red Bull quanto ele precisam acertar mais no sábado, que o domingo vai ser melhor. Eu concordo. O Vettel era só sorrisos também, finalmente conseguiu um bom resultado com a Aston Martin. Eu acho que foi um ótimo resultado que ele teve com a Aston Martin, o 5º lugar. E o Gasly também fez o melhor resultado dele no ano resultado final com a AlphaTauri. Então, todos esses 5 aí, né, vou falar, todos os 6 primeiros, para mim eu acho que devem ter deixado o Mônaco. Deixado não, né? A maioria deles mora tudo por lá, né? Deve ter voltado para casa feliz. Andando, né? Voltaram para lá, só fizeram uma leve caminhada de alongamento até as suas devidas casas. Só um ponto que eu queria falar antes, Aston Martin, que sim, fez uma boa classificação, teve uma boa estratégia, mas assim, eu não acho que essa é a realidade da Aston Martin. Lembrando que Mônaco é uma corrida muito específica, onde nivela muito para baixo, então você pode ter
carros mais fracos na frente. E assim, se você considerasse, por exemplo, que tinha, vamos supor assim, partindo do mundo ideal, onde Lewis Hamilton não estaria tão ruim e que Leclerc largasse na frente, pelo menos o Sebastian Vettel estaria aí assim, tipo, entre sétimo, oitavo, o que não é uma posição tão destaque. Mas Mônaco é Mônaco, corrida é corrida, o Si não ganha corrida, então ele tem essa vantagem a seu favor. Mas eu não acho que vai ser uma realidade ao longo do ano. E você, Yuri? Então, a gente teve o segundo pódio mais jovem de toda a história aí, né? O Verstappen com o Sainz e o Norris, e o Sainz que estava no pódio mais jovem da história também, que foi aí em Interlagos em 2019, o Verstappen, Gasly e o Sainz, né? Como o terceiro naquela corrida. Eu estava lá, hein, gente? Eu estava lá nessa corrida. Eu fui ver, eu estava ao vivo em loco em Interlagos, só para avisar. Que show, muito bom. O Bruno Senna dando volta também, né? Com o carro do... Sim, foi animal. Do tio. E então, o Sainz, ele é um ótimo piloto. Eu tô muito curioso para ver daqui para frente, nos anos seguintes, com a Ferrari melhorando, se espera, né? Como vai ser essa dinâmica com ele lá, se vão fazer dele segundo piloto, porque ele tem nível para não ser isso, né? Então eu tô muito curioso para ver uma ótima corrida dele, igualando sua melhor posição de sempre, né? O Norris está sendo o grande piloto dessa temporada, levar a sua McLaren para o segundo pódio em 5 corridas é um feito incrível, ele está indo bem em treino também. O Pérez, né, sair de nono para quarto em Mônaco foi sensacional, né? Uma bela estratégia que a Red Bull fez também. Eu dou um grande desconto para ele sábado, né, que ele largou em nono, mas ele teve tráfego no último setor e na outra volta rápida todo mundo parou de fazer a volta porque o Leclerc bateu, né? Então, em ritmo de prova, ele tá muito bem. E se você olhar para o campeonato, ele aparece só 3 pontos atrás do Bottas. Então, se ele tem essa função de marcar o Bottas, ele está cumprindo. Claro que tem a questão da sorte, né, do Bottas ter saído nessa prova, mas enfim, isso rola. Claro que ele precisa melhorar, ele precisa pegar pódio e tudo isso, mas ele mesmo pediu 5 corridas para se adaptar com o carro. Então, 5 corridas já foram, vamos agora subir o nível da nossa cobrança aí com o Pérez. Muito feliz de ver o Vettel em quinto, né? Um cara que não tinha sequer pontuado esse ano. Ele foi pro seu primeiro Q3, pegou logo em quinto lugar, 10 pontos, como vocês falaram, já passou do Stroll, que já pontuou 3 vezes esse ano. E tomara que ele continue tendo desempenhos assim, de forma regular, tomara que não seja algo aqui e ali, porque é um cara que ainda tem muito para dar, né? Apesar de estar numa maré ruim. E o Pierre Gasly, grande piloto, eu acho que ele só não está ainda nesse papo de Leclerc, Norris, em termos de resultado, justamente pelo carro que ele tem. Talvez se ele tivesse lá com a Red Bull até hoje, se o Helmut Marko não fosse muito... de carne. Exato. Impaciente, talvez ele tivesse brigando por pódio, vitória, né? Mas é um ótimo piloto também. Me fala uma coisa, Yuri, nas devidas proporções, Verstappen está para Hamilton, assim como Bottas está para Pérez? Olha, eu diria que o Pérez é muito mais piloto que o Bottas. O que o Bottas tem de vantagens são os anos de vivência, né? Ele tá na Mercedes desde 17 e sabe que quer pódio, sabe que quer fazer pole. O Pérez tem uma vitória na sua carreira inteira e ainda busca seu primeiro pódio pela Red Bull, né? Mas em termos de piloto, eu sou muito mais Pérez. Entendi. Beleza, então. Bem, falamos de Lewis Hamilton, teve um fim de semana bem apagado, eu acho que a gente já falou bastante dele. Vamos fechar, então, o nosso top 10 com Lance Stroll em 8º, Esteban Ocon em 9º e Antônio Giovinazzi em 10º. Vou ser bem sincero, eu vi pouco Lance Stroll na corrida, eu acho que a TV não calhou de mostrar muito as atividades dele ali. Então eu não consigo ver. Você falou uma coisa agora que a TV mostrou o Lance Stroll no único momento que não podia ser mostrado. Decolou 2 vezes. Ele decolou 2 vezes durante a corrida, isso é verdade. Não. Quando o Vettel voltou dos boxes da parada dele, ele voltou disputando com o Gasly. Sim. E eles estavam indo ali para indo pro cassino, né? Depois da linha dos boxes, um no lado do outro. Aí quando a gente tava esperando para ver quem ia ficar na frente, eles cortaram a câmera pro Stroll fazendo sei lá o quê.
Nossa, é verdade. É verdade. E que raiva, eu lembro disso. O único momento da corrida que não queria ver o Stroll. Em todos os momentos eles podiam ter ficado a corrida inteira no Stroll. Só nesse momento que não, aí eles cortaram, velho. Eu falei, não sei por que fizeram isso, velho. Foi muito isso, eles estavam entrando nos boxes e eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? De repente, Stroll. Eu falei, não, volta lá. O único momento que teve uma disputa na pista, eles cortaram, velho. Como é que pode? A única que teve. Que tava o Hamilton um pouco atrás, aí depois, hoje só que eu vi, e algum on-board no carro do Hamilton para ver mais ou menos o que aconteceu. Porque senão eu não saberia o que aconteceu naquela... Tudo bem, o Vettel ficou na frente, mas de que jeito? Eu não saberia. Então hoje eu vi um on-board do Hamilton, eu ainda acho que foi até no da Fórmula 1 mesmo, no canal da Fórmula 1, um vídeo que ele tava reclamando que ele voltou atrás, mas aí deu pra ver que o que aconteceu, os dois disputando ali, subindo pro cassino ali. Então o Stroll apareceu, não é culpa do Stroll, o Stroll apareceu no único momento que não era para aparecer, foi horrível isso. E ele deu 2 decoladas ali na mesma chicane que bateu o Leclerc. Lá é a Source, não é? La Source, não é? Não, é o da perna da piscina. Isso. Aí ele deu uma decolada naquela salsicha amarela lá, apareceu 2 vezes, mas eu não vi muita coisa do Lance Stroll. Fechou em 8º, fez lá os seus pontinhos e tá tudo certo e segue. Agora a gente teve Esteban Ocon e Antônio Giovinazzi, 2 pilotos muito bons, 2 pilotos que estão muito bons, vou me corrigir aqui, e que estão correndo muito bem, correndo mais que o carro, inclusive muito mais que seus companheiros. E aí teve um ensaio de briga entre eles ali, mas nada mais do que se aproximar um pouquinho ali e só, porque não tem como passar naquela pista, e era uma briga boa que eu gostaria de ver, mas com os carros gigantes do jeito que estão e tão rápidos, realmente fica uma coisa impossível de acontecer, assim, é a nível de impossível mesmo. Mas eles fizeram boas corridas, não erraram, Antônio Giovinazzi pressionou, Esteban Ocon não errou, não cedeu a pressão e terminou em 9º. Antônio Giovinazzi, como eu falei, está, na minha opinião, na sua melhor temporada, está começando a se tornar um bom piloto digno de estar na Fórmula 1, né? Não é um piloto de elite nem nada, mas está mostrando que tem lenha para queimar. Parece que ele acordou para a vida e mesmo com um carro fraco da Alfa Romeo está se posicionando. Bom, começa o Jonas agora. O que vocês acham desse último trio aí até o 10º? Bom, o Lance Stroll você já falou, né? Já falei. O Ocon e Giovinazzi foi interessante, realmente. Os dois ficaram meio que juntos ali a corrida inteira, né? Se tivesse, como você falou. O problema, eu acho que nem é tanto a pista de Mônaco, né? É o tamanho gigante que estão os carros e a velocidade que não tem como passar mesmo. Mas se fosse algum pedacinho ali fosse mais largo, talvez rolaria uma briga maior entre os dois. Foi bem legal ver os dois andando juntos. Uma geração, não é uma geração tão nova, mas também não é uma geração velha. Eles estão ali no meio, né? E foi bem interessante que a Alpine e a Alfa Romeo estão no nível meio parecidos, né? Pelo menos nessa corrida. Eu achei bem legal a briga dos dois. Eu achei legal que a Alfa Romeo fez um ponto e dessa vez vai ficar composto, né? Porque algumas corridas atrás o Raikkonen tinha chegado entre os 10, mas aí ele foi punido e perdeu os pontos. Então, dessa vez a Alfa Romeo fez a estreia nos pontos nessa temporada. Eu achei bem legal. É isso aí. E você, Yuri? Sobre o Stroll, primeiro, ele faz um bom ano, né? É um carro que não tá tão legal igual o do ano passado, quando a equipe chamava Racing Point ainda. E ele, por já ter estado lá, né? Por já não ser novo para a equipe, está indo melhor que o Vettel, né? Foi para mais um top 10. Faz um ano sólido naquele nível, né? No ano passado ele fez atuações boas, que subiram o nível que todo mundo olha para ele, mas foi um ano inconstante, né? Nesse ano com um carro pior, então talvez sem essas atuações de maior brilho, ele faz um ano constante, pegando ponto ali onde dá, sem erros, um bom ano até aqui. E o Ocon 9º e o Giovinazzi 10º, né? É engraçado, eles estão muito melhores que os seus companheiros de equipes que são campeões do mundo, né? Claro, veteranos já, mas é engraçado ver isso. O Raikkonen ainda tá mais perto, né? Só ver por essa corrida, ele foi 11º, se talvez algum outro piloto do top 10 saísse, as duas Alfa Romeos iriam pro top 10, mas o Ocon tá muito melhor que o Alonso, né? E é até difícil de ler isso. Você não sabe se o Alonso tá muito mal, porque tá voltando. Aí você lembra daquele acidente de bike que ele teve, se tá mexendo com ele de alguma forma. E o Ocon, todo mundo sabe que é bom,
mas ninguém sabe o quão bom, né? Então será que o Alonso está normal e ele está maravilhoso, ou o Ocon está normal e o Alonso está ruim? É bem difícil de ler, mas ele segue pontuando aí, né? Eu, na minha visão, eu gosto do Ocon, desde a época que ele corria ainda na Force India, teve aquela briga com o Verstappen e tudo mais, eu sempre achei ele bom. Eu acho que o ano parado para ele foi o que matou a carreira dele ali naquele momento, porque ele realmente voltou muito mais lento, estava tomando o pau do Ricardo direto, mas agora eu acho que ele voltou a ter um pouco daquele ânimo, daquela chama que ele tinha. Eu acho que ele está conseguindo tirar bastante do carro, muito mais do que o Fernando Alonso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Giovinazzi, eu acho que fica mais ou menos nessa mesma pegada, não é um piloto espetacular, mas está conseguindo entregar alguns pontinhos que, assim, parece bobeira, mas um ponto para a Alfa Romeo são... Eu acho que um ponto para a Alfa Romeo é mais valioso que 25 para a Mercedes, sabe? São coisas que são bem pequenas, assim, que fazem a diferença toda no campeonato. Tipo, mesmo que termine em último, mas pontuando, te dá alguns bônus lá na frente nas próximas temporadas, Exato. em termos de consultores falando. Só a Williams e a Haas estão 100 pontos agora, né? Vai ser difícil eles chegarem. Talvez um Russell ali com 10º lugar em alguma corrida meio maluca, mas é difícil. E o Giovinazzi, ele já foi muito criticado, né? Ele não é nada incrível, mas assim, para um piloto de meio de grid, de meio para baixo, eu acho que tá bem pago. Ele não é tão jovem, né? Ele tem 27 anos e era legal ter um italiano ali correndo, né? É um país que tem muita história, mais por equipe do que por piloto, mas tem pilotos campeões também lá atrás e sei lá, como faz falta ter hoje um piloto brasileiro. Eu acho que pelo menos interessante ter um italiano lá para uma equipe italiana, né? Eu lembro que ele ficou chateado quando a Ferrari contratou o Sainz, ele queria ter sido chamado, né? Aí é um pouco pensar alto demais, mas é um cara que para Alfa Romeo ali tá bem pago, eu acho. Para Alfa Romeo sim, agora para Ferrari, meu amigo do céu, por que chamou o Sainz e não eu? Meu amigo, você tá em que ano? Você dormiu e acordou? Não acordou? Não sei, você que ele tivesse feito o que o Leclerc tinha feito, não faz sentido mesmo ele achar que ele teria uma vaga na Ferrari. Acho que não tem a menor chance. No máximo ali, sei lá, por dinheiro, né, que é difícil, chegaria na Aston Martin, sabe? Eu não vejo o Giovinazzi nas 3 melhores equipes, eu não vejo nem na McLaren, por exemplo. Nem Ferrari, nem Red Bull. Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren. Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren não estaria. Concordo plenamente. Bem, e aí temos aí os últimos ponteiros, né, os mais traseiros, na verdade, que tem aí Kimi Raikkonen em 11º, Daniel Ricciardo, vamos falar um pouquinho sobre esse australiano, gente boa, um pouquinho mais em 12º, Fernando Alonso, 13º, George Russell, 14º, Nicolas Latifi, 15º, Yuki Tsunoda em 16º, acho que a gente pode falar um pouquinho desse japonês, Nikita Mazepin em 17º, na frente de Mick Schumacher, que foi o último 18º colocado. Falando um pouquinho de trás para frente, uma coisa que se vocês olharem aí os standings, né, de como foi a corrida, todo mundo terminou uma volta atrás e as Haas terminaram 3 voltas atrás, o que significa que todos os 16 passaram pelo menos 2 vezes a Haas. E isso mostra como a Haas tá andando para trás, velho. Tá, tipo, se o Alonso falou GP2 Engine, né, GP2 Power lá na Honda, isso daí é um GP2 car, cara. É muito ruim. É muito ruim isso daí. É muito feio ver isso daí. É muito feio mesmo. Eu acho que... E outra, né? A Haas fez ordem de equipe, né? Fez? Não sei. Fez ordem de equipe. O Schumacher... É que eu não sei. Eu não... Pelo que eu entendi, eu não sei se o Yuri vai ter mais informações, mas o Carl Schumacher estava realmente com algum problema, então o Schumacher deixou o Mazepin passar. Eu não sei se... Justo, então. Então, eu não sei se isso se arrumou, porque depois, no final da corrida, o Mick Schumacher estava querendo passar o Mazepin de novo e mandaram ele ficar atrás. Então, entendi. Então parece que é um jogo de equipe zoado pra caramba, porque o Mick Schumacher é muito mais piloto, muito mais piloto que o Mazepin. E eu tô achando que eu sou muito mais piloto que o Mazepin, desculpa minha falsa modéstia, mas é muito chata a Haas fazer isso com o piloto. Tudo bem, essa corrida eles não iam conseguir nada, mas com o único piloto ali que pode conseguir resultado pro time.
Ah, mas um ordem de equipe valendo um valiosíssimo 17º lugar, pelo amor de Deus também, né? Então, pelo que eu vi, o Mick Schumacher estava passando por problemas no carro mesmo, e para quem gosta de, né, teorias aí, o russo Mazepin pai estava lá. Então, se alguém quer pensar que seja por isso, pode pensar. E, Jonas, eu acho também que eu sou mais piloto que o Mazepin. Qualquer um que me viu lá na Imigrantes de Fox pode atestar para isso. Qualquer um que me viu e o Marcão, viu? Eu e o Marcão, tanto em Granja Viana, quanto em Interlagos, quanto em Aldeia da Serra, pode atestar isso também. Não, se tivesse um olheiro lá que fosse da Haas, assim, eu acho que esse cara aí pode substituir. Se o seu pai tivesse bilhões de dólares, com toda certeza. Se meu pai tivesse bilhões de dólares, esse podcast seria o melhor do mundo. Que ele é, na verdade. Ele só não tem tanto dinheiro assim. Falta um pouquinho para chegar no Mazepai. Bem, e a Haas é isso, né, cara? Ela chegou com uma equipe americana, então você tem o potencial de atrair esse outro mercado. Chegou com uma parceria com a Ferrari, então você já tem parte técnica, chegou com bons pilotos, né? Quer dizer, um deles era horrível, né? Acabou saindo, depois ficou com uma dupla legal, que também parou de ser legal, e eles mantinham os dois, todo mundo falava, mantém um e dá uma chance para um outro novo. Quando fazem isso, eles tiram os dois, e agora tem dois em sua primeira temporada, e um deles é uma pessoa horrível e só tá lá pelo dinheiro. Então, assim, é uma equipe que, pra mim, perdeu toda a simpatia que tinha, e na pista também tá cada vez pior. 3 voltas, olha, é lamentável. Não, e eles tiveram aquele problema com o patrocinador lá, tinha aqueles energéticos do Alce, que era pra brigar com a Red Bull, né? Foram tapeados. Meu Deus do céu, tá uma bagunça isso. Gene Hess tá muito puto com isso daí, eu não sei o que tá acontecendo. Olha, eu vou ser bem sincero, viu? Não digo nada se daqui 2 anos ou menos a Haas é comprada aí por algum outro bilionário aí, talvez o próprio Mazepin, que faz aí o Mazepin Racing, sei lá. Eu acho que a Haas não fica por muito mais tempo não, viu, cara? De verdade, eu acho que não fica. Bem, falando agora sim, voltando ao 11º, né, a gente já falou que tinha que falar da Haas. Vamos lá, Kimi Raikkonen, também não tenho muito o que falar dele, correu lá, ficou em 11º. Agora, australiano, vamos lá, Daniel Ricciardo. Cara, tô com dó do Daniel Ricciardo, tomou volta do Lando Norris, não foi bem na classificação, não foi bem na corrida. Jonas, o que está acontecendo com Daniel Ricciardo? Eu acho que é uma adaptação com o carro mesmo. Ele mesmo falou que tá meio complicado adaptar e não tá conseguindo render o que ele espera. Ele tava até confiante nessa corrida, porque na de Barcelona ele até foi bem, ele foi muito bem, ele chegou na frente do Norris, mas meio que voltou um pouco, né? Deu um passo para trás aí nessa caminhada dele. Eu acho que também é pontual. Eu acho que assim como o Hamilton, a gente não vai se habituar a ver o Ricciardo tão atrás. Ele estava marcando pontos em todas as corridas, e é questão de pegar a mão no carro. Às vezes é carro mais traseiro, ele está acostumado no carro mais dianteiro, ou vice-versa. Então é questão de se adaptar. E talvez numa pista que a margem de erro é menor, a falta de confiança pesa mais, né? Tem que andar ali grudadinho no muro. Então, como ele não tá com tanta confiança, não andou tão colado nos muros e acabou ficando um pouco para trás. Eu acho que o problema maior foi esse, mas eu não vejo ele ficando nessa posição em mais corridas, assim. Eu acho que ele vai marcar bons pontos até o final do ano e vai chegar bem capaz de até conseguir pódio. Eu vejo ele com a chance boa de conseguir pódio pela McLaren aí. Legal. E, bom, só mais um adendo, né? Daniel Ricciardo sempre foi um cara que teve dificuldade em se adaptar aos carros, né? No primeiro ano de Renault ele não foi muito bem, ele demorou bastante para poder se adaptar. Aí em 2020 ele realmente conseguiu se adaptar muito bem, teve lá 2 pódios e, enfim, fez um grande feito para uma equipe que estava muito ruim, que era a Renault. Só que assim, né, conforme ele vai galgando, né, como ele já foi um piloto de uma equipe de ponta, né, aí depois ele começou a meio que buscar outros caminhos mais alternativos, e agora, porém, subindo de novo o degrau, né, porque ele estava numa Renault e subiu por um degrau maior, né, que é a McLaren, claramente uma equipe muito melhor, um carro muito melhor, significa que ele também tem que se exigir um pouco mais, ele tem que se adaptar um pouco mais rápido.
porque a cobrança vem. Na Renault, a cobrança era um pouco menor, eles não tinham carro, a estrutura era ruim, estratégia ruim e tal. A McLaren a coisa muda um pouco, e você ter uma corrida tão emblemática, onde o George Russell, onde o Lando Norris ficou em terceiro, isso pesa um pouco no currículo aí dele, ele vai ter que... Ele tá dormindo de orelha quente, você não acha não, Yuri? Eu concordo muito, e eu acho que quando ele chegar nesse nível de estar completamente adaptado no carro, que eu acho que vai chegar, porque ele é um ótimo piloto, talvez seja tarde demais para ele ser o cara pela McLaren, porque o Norris, como está correndo e só vai melhorar, né, com a experiência, e acabou de fechar um novo contrato com a McLaren, a gente não sabe de quantos anos, porque eles não falam, mas de muitos anos, de alguns anos. Então, talvez seja tarde demais para ele, né, quando ele consiga chegar nesse nível. Exatamente. Então, assim, eu fico com um pouco de pena, eu acho que é uma palavra muito pesada, mas eu fico preocupado com o Daniel Ricciardo, porque é um piloto muito bom, ele é muito carismático, se ele tivesse um carro à altura, ele faz miséria, como ele já fez miséria, tá procurando lugares, teve uma escolha que, na minha opinião, foi uma escolha certa, que foi ir para a Renault, só que quem não acertou foi a Renault, que tem um caminhão de dinheiro, tem títulos, tem vitórias, tem tudo, e tá se arrastando aí agora, e andou para trás com a Alpine, né? Porque a Renault estava melhor que a Alpine, e agora com uma nova oportunidade de ouro, o Daniel Ricciardo precisa se recuperar. Eu realmente acredito que ele vai se recuperar, sim. Eu só fico preocupado, como você falou, Yuri, que tomara que não seja tarde demais, porque se na Renault ele teve, digamos assim, quase 3/4 de temporada para poder se adaptar ao carro, na McLaren, esses 3/4 vai reduzir no mínimo para 1/4. É mais ou menos essas 5 corridas que o Pérez pediu. Ele tem que começar a se encontrar com o carro ali, com o engenheiro dele. A gente sabe que o ajuste fino faz muita diferença, mas ele precisa começar a ser ter um pouquinho mais de performance. Esse é o meu ponto de vista. Bem, e aí, para concluir aí a parte final, temos Fernando Alonso 13º, George Russell 14º, Nicolas Latifi 15º e Tsunoda 16º. Não vou falar muito da Williams porque eu não vi nenhuma coisa da corrida deles, eu achei uma corrida bem apagada, num Mônaco que também não tem como fazer muito mais coisa, a gente esperaria até um George Russell fazendo alguma graça a mais ali, alguma coisa um pouco mais ousadia, que se tivesse oportunidade, mas numa pista como essa é realmente quase impossível. Mas a gente tem um pouco para falar de Fernando Alonso e Tsunoda. Queria falar um pouco mais rápido sobre eles, porque assim, falar de Fernando Alonso hoje para mim é chover no molhado, é falar o que eu já falei nos outros episódios. Ele tá ruim, ele não tá bom, ele precisa melhorar, ele não tá se encontrando com o carro e é um bicampeão tomando pau do Esteban Ocon, que também ficou um ano parado, né? Então, a comparação que eu faço de Fernando Alonso com Esteban Ocon é exatamente a mesma que eu faço de Vettel com Lance Stroll. E o Tsunoda também, já para dar meus pontos, eu acho que ele já está começando a se afundar, a metralhadora de Helmut Marko já está mirando nele, já começou a ter uns disparos, ele tomou bronca da equipe como um todo, que não estava seguindo as orientações de como correr numa pista de Mônaco. Tudo bem, Tsunoda nunca correu em Mônaco, ele só teve uma temporada na Fórmula 2, que foi a do ano passado, e não teve o Grande Prêmio de Mônaco por conta da pandemia, mas ainda assim, já que ele não tem essa experiência, já que ele nunca correu em Mônaco, que é uma pista muito apertada, com um carro muito veloz e muito grande, ele devia no mínimo seguir as condições. Só que não foi, e aí ficou nesse 16º, que hoje para mim é o maior contraste entre pilotos da mesma equipe. Vamos lá, vamos começar com o Yuri, dessa vez. Então, sobre o Alonso, eu nem vou comentar, né, porque antes eu já falei que tá estranho entender se é ele que tá ruim ou o Ocon tá bom. E o Tsunoda, assim, eu vou dar tempo para ele, né, um cara jovem que tá chegou muito bem, uma primeira corrida fenomenal lá no Bahrein, depois só coisa negativa, até fora da pista, né, falando muito palavrão pelo rádio, xingando a equipe, pedindo desculpa, falando que o carro é uma merda. Agora, o que eu tenho mais para falar dele é sobre o seu Helmut Marko mesmo. Eu tô com uma baita preguiça dele. Ele não aprendeu ainda que piloto jovem precisa de tempo. Eu acho que ele ficou muito impressionado com o que
que o Verstappen fez quando ele foi para a Red Bull e venceu a sua primeira corrida lá. Mas e o Vettel também, né? Verstappen. E o Vettel também, né? Ele ficou mal acostumado com Vettel e Verstappen, né? Dois grandes super novos, né? A gente tá falando de um tetracampeão, que foi o mais jovem campeão, tetra, e um cara que provavelmente vai, eu não sei quantos, mas vai ter alguns títulos também na sua carreira, que é o Max Verstappen. Então, assim, pelo amor de Deus, você não vai ter isso todo dia. Olha quantos talentos você queimou já. Você não acha que tá na hora de todo dia soltar aspas negativas sobre o seu próprio produto? Você não tá contribuindo. Então, por que você tá fazendo isso? Eu tenho muita preguiça dele agora. Eu acho que passou desse tempo dele ser, legal, é um cara polêmico que fala mesmo. Não, já passou desse tempo, já tá cansativo, já tá chato. Eu tenho preguiça do Helmut Marko hoje. E uma coisa vocês concordam comigo? Eu concordo plenamente. Uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, né? Ele faz aspas negativas que gera propaganda negativa. E numa empresa que é a Red Bull, que gosta tanto de marketing, tanto de propaganda positiva, que é o case de sucesso mundial de propagandas e divulgações, e tem um cara, um azedo como esse, que é o Helmut Marko, metendo bronca, sabe? Talvez assim. Eles pensem aquela história do falem bem, falem mal, mas falam de mim, né? Mas mesmo assim, eu acho que os pilotos jovens que estão chegando para a AlphaTauri, que é sua equipe B, eles estão lá para crescer mesmo, precisa de mais paciência. E só para acabar, eu não ficaria surpreso se as coisas seguirem como estão, se o Alex Albon voltar para a AlphaTauri no lugar do pequeno japonês. Nossa, tal como foi o Kvyat, que do nada ficou fora e voltou, aí chamou aquele loiro Hanson lá, que eu não lembro mal dele. Brandon Hartley. Aí voltou o que. Ixi, foi uma zona, uma farofa. Ó, assim, a AlphaTauri ela é muito legal, ela é uma equipe muito simpática, um dos carros mais bonitos. Mas assim, esse tipo de comportamento só mostra o quanto ela é desorganizada na parte interna ali, né? Para mim, ela é uma equipe boa que está tendo alguns problemas de gestão. E eu não acho que é problema do Franz Tost, eu acho que o problema está no dedo do Marko também. Bom, diga aí, Jonas, falando um pouquinho de Fernando Alonso e Yuki Tsunoda. Do Alonso, eu acho que vocês falaram tudo, eu não tenho muito o que falar, nem vi ele na corrida direita. Eu acho que foi um erro ele ter voltado, já tô achando cada vez mais. Devia ter focado ali na Indy e ganhar as 500 milhas, que vai ser no próximo final de semana. O Williams também, só falando, também não vi nada demais. Do Tsunoda eu acho que é mais do que vocês estão falando aí. Eu acho engraçado o Helmut Marko falando de piloto, e sei lá o que, como se ele foi piloto, né? Como se ele tivesse sido um grande piloto, né? O nome dele é Helmut Marko, não é Juan Manuel Fangio, né? Então, também baixa um pouco a bola, né? Tipo, eu acho que igual vocês falaram, velho. Assim, tipo, na Red Bull, ok, cobrança um pouco maior, porque a Red Bull tá disputando o campeonato, eu entendo. Agora, na AlphaTauri, que como vocês falaram, o cara tá lá para aprender, para talvez ir para uma equipe melhor, eu acho que é meio injustificável em 5 corridas de um piloto já ficar enchendo o saco. O Tsunoda não está correspondendo tanto quanto a gente imaginava? Não está, mas mesmo assim, é questão de adaptação com o carro, é um monte de pista que ele não correu, às vezes ele, sei lá, também, pode ser que ele não escutou alguma coisa da equipe, é questão de juventude, é questão de... maturidade mesmo da idade, né? Questão de orientar melhor. Então eu acho que ele precisa de uma orientação melhor. Eu acho ele um bom piloto. Dava para ver na Fórmula 2 ano passado que ele foi bem, então ele é um bom piloto. Mas é isso, também não pode colocar o carro na frente dos bois, sabe? Como você falou, e a questão do marketing da Red Bull é bem isso que você falou. Como é que pode uma empresa que, você sabe, fazer aquelas coisas, colocou o cara para pular de paraquedas do espaço, sabe? Que tem corrida de avião, que tudo isso, e tem um cara como Helmut Marko e ninguém tapa a boca desse cara e fala, chega, parou, dá bronca aqui dentro, sabe? Não fica dando bronca em público pra fazer os pilotos ficarem acuados, sabe? Aí não corre direito e fica uma espiral negativa, sabe? Porque o psicológico de piloto é muito importante, então eu acho que besteira, eu acho que esse cara não deveria nem continuar. O programa de pilotos jovens da Red Bull acabou. Não tem mais ninguém, por causa dele. Não tem. Eu não iria querer entrar num programa de pilotos jovens da Red Bull, se eu fosse molecão. Tem outros programas, tem da Renault, tem da Ferrari, tem da Mercedes, da McLaren. Eu escolheria, se eu pudesse, qualquer um outro desses e não da Red Bull, para chegar lá e o cara me fazer isso. E como o Yuri falou, olha quantos talentos a gente falou na última vez. Antônio Félix da Costa, Sebastian Buemi, Eric Verne, Raimel Guersuari, também não era tão bom, mas ok, é um outro cara
Limado, Alex Virou Albon. DJ depois. Virou DJ. DJ Jaime. E você vai ver, Mas tem gente que ainda tá na Fórmula 1. Tem o próprio Kvyat, que não era incrível, mas era bom. Aí tem o Albon, tem o Gasly que tá na Fórmula 1. O Ricardo também saiu tretado. Olha quanto. O Vettel saiu também não tão satisfeito com esse cara. Olha o que ele fez. O próprio Sainz, né? o Você Sainz tinha um também. piloto como o Sainz, mas ele só com tanto no Max Verstappen que todo mundo sabe que não tem espaço. Então ele falou, eu vou me aventurar por aí. E já passou, tá na terceira equipe depois disso já. Não, o Sainz foi um cara que fez certinho, saiu no momento certo, enquanto ele, assim, em vez de ele contar com a esperança de uma possível ida para Red Bull e falou, não, peraí, eu já entendi como que é o bagulho. Tchau, valeu, falou, valeu, tchau, obrigado. Mas assim, traçando um paralelo, bem paralelo mesmo, sabe, assim, um meio longe do outro, o Marco, traçando ele com o Niki Lauda, que foi na Mercedes, que assim, Niki Lauda era um cara bocudo, todo mundo sabia. Niki Lauda era um cara que falava mal, era bocudo, meio boomerzão, assim, bem estilo o Helmut Marko mesmo. Só que assim, ele falava pouco, ele era mais conciso, falava na hora certa e sabia, assim, que dava pra ver quando ele tava puto, mas ele falava dentro da casinha ali, né? Onde era pra falar, onde que era pra brigar. E nos momentos bons de glória ele tava lá comemorando, muito mais parceiro. O Marko não. O Marko só mete bronca. E quando faz e não faz nenhuma menção de mérito para comemorar com os outros, menos com o Max Verstappen. O Marco é mais pai do Max Verstappen do que o Jos Verstappen, sabe? Assim, e tipo, na hora que ele ganhou lá, abraçou, meu garoto, sabe? Assim, e com o resto, que se dane, sabe? É muito zoado isso. É muito zoado, sabe? O Marco não vai ter o Max Verstappen para sempre. E isso a Red Bull tem que saber disso. A Red Bull não vai ter o Max Verstappen para sempre. Eventualmente, se a Red Bull não entregar, e o Max já falou isso, ele pode ir para uma Mercedes, ele pode ir para uma Ferrari. Então, tudo bem. E aí como é que fica, né? E aí, como é que fica? Aí ele vai ter 2 pilotos com um carro arisco que sai de traseira, que só tinha uma pessoa que guia, e aí de repente você vai ter, sei lá, um Pérez e um Gasly na Red Bull, fechando o grid em 6º e 7º, sabe? Era isso que se ele tiver Gasly ainda, né? Porque agora se era pro grid você não vê vaga, mas quando tiver é um cara sensacional aí. Exato. Ele pode ir para outra. Muito bem o Gasly na Alpine, por exemplo, francês, na equipe francesa. Não Cocon. O Gasly e o Ocon não se batem. Você não vai ver o Ocon e o Gasly na mesma equipe. O Ocon vai ter que sair. Não, mas até aí os caras não deve ter nada no contrato do Ocon. Os caras falam assim... Senta lá, né, e fala... mas vai dar... Não, mas eu acho que intrinsecamente eles nem contratam, porque já sabe que vai dar ruim, sabe? Os dois não se bicam. É contratar inimigo, cara. Eu acho que não vai ser bem por aí, não. Bom, gente, vamos acabar aqui a nossa parte da análise. Temos aí um final para poder comentar o nosso podcast. Eu acho que a gente falou bem das coberturas aí, falamos bastante sobre pontos importantes e até alguns pontos menores. Eu acho que foi bem legal. E vamos se encaminhando aí para a nossa reta final desse podcast. E aí a gente vai falar aí de 2 notícias muito tristes que a gente teve, uma que foi, 2 surpreendentes na verdade, né, mas uma delas muito mais surpreendentes, onde a gente ficou sabendo durante a corrida do GP de Mônaco sobre a morte de André Ribeiro, piloto de Fórmula Indy, que ganhou lá a Rio 400, se eu não me engano, em 1996, uma corrida super legal, que foi transmitida pelo SBT, foi um show de transmissão, eu lembro bastante disso, e o André Ribeiro, que também é famoso por ter as suas concessionárias de carro, meio que embaixador da Honda, enfim, eu tomei um choque, cara, e os jornalistas em volta também tomaram um choque, né, porque aparentemente Fábio Seixas, que tinha bastante contato com o André Ribeiro, ficou surpreso, ele teve aí, foi câncer no esôfago, né, Câncer no intestino, câncer no intestino, e aí eu concordo com você nessa história de jornalistas, porque, além de tudo, ele era super novo, né, ele tinha 55 anos. Muito novo. Foi meio que, com certeza não foi do nada, mas para quem convivia com ele, de muito perto, o Fábio Seixas mesmo falou, foi o que estava acontecendo. Então é uma perda muito emblemática, assim, eu fiquei em choque com o André Ribeiro, eu falei, o que é o André Ribeiro? Como assim? Pensando, nossa, mas ele é novo, eu tentando encaixar uma coisa com a outra, e eu também não sabia que estava com câncer, enfim, foi uma
uma perda bem emblemática, uma perda importante para o automobilismo brasileiro. Enfim, ele era um cara que tinha aí, eu não sei muito sobre a história dele depois da época da Fórmula Indy, mas assim, ele teve lá o seu momento de destaque na Fórmula Indy, numa época que a Indy estava em alta. Para quem é um pouco mais velho e acompanha automobilismo como eu acompanho, sabe quem é André Ribeiro, e realmente é uma notícia muito chocante. Yuri, você chegou a acompanhar um pouco da carreira do André Ribeiro, conhecia, quer falar alguma coisa? Não, para ser sincero, eu não vi corridas, né? Eu tinha um ano quando ele ganhou lá no Rio, mas é um grande nome aí do automobilismo nacional, e os nossos sentimentos para a família dele. Verdade. O nosso sentimento aí é para a família do André Ribeiro e tudo mais, que, enfim, está passando por essa fase tão complicada. A gente, infelizmente, acaba lembrando que não é só de Covid que o mundo está vivendo, né? As outras doenças continuam, né? E realmente foi muito impactante, assim, essa perda. André Ribeiro corria muito foi bem na época que corria junto com Gil de Ferran, que ganhou Indy 500. André Ribeiro fez uma boa carreira na Fórmula Indy, né? Então fica aí a memória, né? E outra perda que a gente teve hoje, no dia da gravação desse podcast, né, dia 24/5, morreu também Max Mosley, que foi presidente da FIA por muitos anos, fez grandes feitos na Fórmula 1, no automobilismo em geral, principalmente a parte de segurança, e também se envolveu em grandes polêmicas que ele teve lá na vida pessoal dele. O Jonas quiser trazer alguma informação mais detalhada aí, fique à vontade. Ele morreu com 81 anos, ele tentou ser piloto nos anos 60, e ele foi dono da March, uma equipe, né? Ele foi um dos criadores da March, o Amy de March, era de Max Mosley. E depois aí ele, junto com o Bernie Ecclestone, revolucionaram a Fórmula 1 ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele sucedeu o Balestre na presidência da FIA em 93, e ele ficou até 2009. Em 2008, ele foi pego... acabaram vazando umas fotos dele num momento sadomasoquista, ele vestido de nazista, com um monte de mulher e tal, e aí isso afetou muito a imagem dele, e ainda mais porque o pai dele era do partido nazista inglês, então, tipo, era meio... pegou muito mal. Mas eu tava lendo aqui no blog do Fábio Gomes, eu vou até parafrasear aqui, e ele diz assim que o Max Mosley era um homem inteligentíssimo e acredita em conciliador. Aí, sobre as aventuras e festinhas com cinta-liga de couro e chicotinhas, fico com duas opiniões registradas na época, quando personagens da Fórmula 1 foram ouvidos a respeito em busca de discursos moralizantes, sabe, aquela coisa meio chata. Ele falou assim, o Bernie Ecclestone falou assim: participei de todas as reuniões que Max foi nos últimos 30 anos, menos essa, que muito me interessava. E a segunda opinião foi: eu queria muito ter sido convidado. A segunda opinião foi Kimi Raikkonen que falou. Então é isso, apesar dessas coisas mais lúdicas, mas ele foi um cara que mudou muito a Fórmula 1, e a gente, assim como com o André Ribeiro, nossos sentimentos de família. Ele morreu deixa eu só ver aqui, eu não sei do que ele morreu agora, não tô conseguindo ver. Eu acho que não foi divulgado quando a notícia que veio. Não foi divulgado, então tá bom. Bom, ele faleceu hoje na segunda, dia 24 de maio, quando a gente tá gravando, e é isso, é uma notícia triste pro mundo da Fórmula 1. Todas as equipes fizeram posts falando sobre ele. Eu pensei até que nem ia rolar, justamente por causa desse escândalo, e pareceu que todo mundo quis meio que se afastar dele, mas no final o pessoal foi bem... foi bem cuidadoso e né, tem que agradecer, porque ele foi o cara que, depois que o Senna morreu, lutou muito por essa segurança. E aliás, tem uma passagem dele que ele não veio no enterro do Ayrton Senna em 94, e ele decidiu ir, que foi no mesmo dia, do dia seguinte, do Roland Ratzenberger. Ele disse que eu vim nesse porque todo mundo ia estar no do Senna. Isso mostra que ele era um cara íntegro, e foi bem legal da parte dele essa atitude. Então é isso, a Fórmula 1 perde... Já não estava mais na Fórmula 1 faz um tempo, mas perde um dos grandes nomes que fizeram parte do circo aí nesses últimos 30 anos.
E sem falar que assim, ele acabou se envolvendo nas polêmicas, mas assim, não é porque a pessoa se envolveu nas polêmicas, claro, não, eu não aprovo as atitudes dele nessa parte da vida pessoal, mas também não tem como você falar assim, tudo isso que fez apaga tudo o que ele fez nesse momento apaga tudo que ele fez no outro lado. Eu acho que tem que saber separar dentro de um nível aceitável aí. Você ia falar, Yuri? Só para trazer aqui o tweet do Damon Hill, né, campeão mundial de 96, muito será falado nos próximos meses e anos sobre esse homem complicado e controverso, mas por hora que Deus permita descanso para sua alma e condolências para a sua família, né? Eu acho que resume muito aí. É verdade, bem isso. Bom, falando mais um pouco, agora vamos voltar mais um pouquinho falando da corrida em si, que a gente acabou não falando, né? O Yuri, que já ouve o nosso podcast há algum tempo, a gente sempre fala aqui, piloto do dia, roda presa e a zebra da corrida, né? Então, vou fazer as honras aí, vou dar as honras para o Yuri, que é o nosso convidado, para você falar quem é o seu piloto do dia. Bom, vamos começar pelo piloto do dia. Aí começa, vai Yuri, Jonas e eu. Vamos lá, piloto do dia para você, Yuri, nesse GP de Mônaco. Maravilha. Eu vou seguir, né? Talvez seja um pouco chato, mas eu sigo o que foi votado lá na transmissão oficial. Eu vou de Sebastian Vettel pela corrida que fez, pelo local que fez, né? Mônaco mostrou que tem muito talento, já passou do Stroll na tabela de pilotos, então, né, como eu falei, tomara que seja algo frequente agora, porque é muito bom ver ele correr. Muito bom. Jonas, piloto do dia. Eu vou com o Yuri também, com o pessoal, também já estava pensando nisso. Eu podia falar Tom Sainz, mas eu vou dar essa moral pro Vettel. A gente falou tão mal dele em várias corridas aí, mas eu quero dar essa moral pro Vettel. Eu achei que ele foi muito bem, ganhou várias posições ali. Como você falou, o carro não é tudo isso, e chegar em quinto, eu acho que até mais do que o Sainz fez com a Ferrari, já que já não tiveram alguns pilotos que estavam ali na frente, o Leclerc, o Bottas, já era mais natural, eu imaginava, para um Sainz, que a Ferrari estava bem, chegar no pódio do que um Vettel chegar em quinto. Então, para mim também eu vou votar no Vettel. Bom, meu piloto do dia é Lando Norris. Eu acho que tudo bem, legal o que o Vettel fez, mas para mim o feito de Lando Norris é maior até que o do Sainz em segundo, porque o cara tá guiando, ele só não ficou em segundo porque a pista não permitia, basicamente. Lando Norris com o seu carisma, com o seu auge, Lando Norris para mim, piloto do dia. Bora, Yuri, roda presa para você. Roda presa, pior piloto do dia. Tem a piada pronta, que é o Bottas, né? Então. Eu ia falar também, roda presa é da Mercedes. Então, roda presa eu acho que não tem como a gente fugir dessa vez, né? Eu acho que vai ser unânime. Roda presa é a roda presa do Bottas. Mas assim, para dar uma justificativa melhor, eu acho que ele deveria, já que ele tá sentindo, né, que é o último ano dele pela equipe, eu acho que ele tinha que sair de uma forma mais graciosa, porque assim, se ele tem que estar bravo com alguém, ele tem que estar bravo com ele mesmo, porque ele nunca foi piloto para estar tanto tempo assim lá, ele só estava lá porque é uma equipe dominante e acaba sendo confortável para o Hamilton, porque não tem ninguém que briga com ele lá dentro. E a Mercedes está feliz também, porque ganha os 2 títulos e beleza, mas ele não é piloto para estar tanto tempo assim numa equipe de topo. Então, seja grato por essa experiência, por ter 9 vitórias e tal, e saia de uma maneira mais graciosa, de uma maneira mais, assim, querendo ou não, você faz parte da história da equipe que teve a maior sequência de títulos, então fique feliz por isso e saia um pouco mais feliz. Ele tá dando declarações aí um pouco grossas demais e, enfim, né, na prova em si foi azar, mas para ter uma justificativa melhor, essa atmosfera carregada que o Bottas está trazendo aí. Muito bom. Jonas, roda presa para você. Roda presa, eu vou meio que na do Yuri, mas não tanto, mas eu vou na Mercedes nessa corrida. Eu acho que a Mercedes foi muito mal, apesar do Bottas ter largado bem. Eu acho que Mercedes como equipe não se encontrou. A gente já falou lá da bronca, entre aspas, ameaça, entre aspas, que o Toto Wolff deu ali pelo Instagram, mas eu acho que a Mercedes foi bem mal. Eu acho que
não se achou, e de novo, né, a piada pronta, a roda presa é a roda presa da Mercedes ali no carro do Bottas, mas eu até é estranho falar isso, mas dar uma roda presa para Mercedes, mas eu acho que se for um momento que tem que dar é nessa corrida. Bem, meu roda presa vai para Daniel Ricciardo, que tá, o extremo oposto de Lando Norris. Tudo que o Lando Norris conseguiu fazer, o Daniel Ricciardo fez ao contrário. Então, roda presa para mim, Daniel Ricciardo. E a zebra, me diz aí quem foi a zebra da corrida, Yuri? Ou o momento que foi a zebra da corrida? A zebra eu vou de Antônio Giovinazzi, chegando em 10º, primeiro ponto dele e da equipe esse ano. Talvez a gente veja mais um par de vezes, mas vai ser difícil, então é uma zebra positiva, né? Ele chegando nesse pontinho aí para a equipe. Muito bom. Jonas, sua zebra. Minha zebra eu vou dar para Aston Martin, como você falou, e eu concordo que foi pontual esse resultado da Aston Martin. Eles não estão com carro para fazer um quinto e um oitavo, mas também, né, é pontual, mas estavam ali na hora certa, no momento certo, para brigar ali por aquelas posições. Então a minha zebra é a Aston Martin, que fez bastante pontos, fez 10 com o Vettel, mais 4, fez 14 pontos numa corrida, uma coisa que eles não tinham feito o ano todo ainda, então fez eles subirem um pouco na tabela de construtores, então vai para Aston Martin. Muito bom. E minha zebra vai para Sebastian Vettel. Eu acho que o Vettel fez o que dava para fazer. O overcut dele foi muito bom. Tudo bem que contou com a má estratégia da Mercedes, mas ainda assim não dá para tirar que lá naquela disputa que não foi vista e nunca será vista, que apareceu Lance Stroll. Então, não dá para mostrar ali o mérito da garra que Vettel teve para seguir em quinto lugar e terminar aí a sua corrida na sua melhor classificação de muito tempo, diga-se de passagem. Bem, Jonas, vamos lá. Agora é com você. Classificação de pilotos e construtores. Então vamos lá para a classificação de pilotos primeiro. Em primeiro lugar, pela primeira vez em sua carreira, Max Verstappen está com 105 pontos. O holandês passou Hamilton nessa corrida, que está em segundo agora com 101. O terceiro é o Lando Norris, voltou a ser terceiro, pela McLaren está com 56 pontos. Quarto, o Valtteri Bottas e sua roda presa está com 47. Em quinto nós temos o Sérgio Pérez, que está com 44, chegando ali já no Bottas. Em sexto, Charles Leclerc, que infelizmente não largou, está com 40. Em sétimo, Carlos Sainz também já se aproximou do Leclerc com 38. Em oitavo, Ricardo com 24. Em nono, Gasly com 16, também já fez bons pontos. Em décimo, Ocon com 12. Em décimo primeiro, Sebastian Vettel, que saiu de 0 para 10. Já conseguiu pular bem na tabela. Em décimo segundo, Lance Stroll com 9. Em décimo terceiro, Fernando Alonso com 5. Em décimo quarto, Yuki Tsunoda com 2. E em décimo quinto, marcando seu primeiro ponto, Antonio Giovinazzi com 1. Kimi Raikkonen, George Russell, Nicolas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin não pontuaram ainda. Ok, e construtores? Então, já de construtores, nós temos a Red Bull, agora passou a ser a primeira colocada do Mundial de Construtores com 149 pontos. Em seguida vem a Mercedes com 148, é um pontinho só atrás, está bem equilibrada. Em terceira, a McLaren está com 80, muito legal, acho que é uma bela pontuação da McLaren. Em quarto, a Ferrari com 78, mostrando que a gente tem disputa entre primeiro, segundo, terceiro e quarto. Em quinto, a Aston Martin com 19. Em sexto, a AlphaTauri com 18. Em sétimo, a Alpine com 17, mostrando que a gente tem uma disputa também pelo quinto lugar ali. 3 equipes separadas por 2 pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com 1 ponto. E em nono, a Williams. E em décimo, a Haas, 100 pontos. E ali a Alfa Romeo a gente sabe que vai ficar sozinha nessa berlinda o resto do campeonato. Tem praticamente a oitava colocação garantida no campeonato. E quanto às três ali, Aston Martin, AlphaTauri e Alpine, eu desacredito na Aston Martin. Eu acho que esse ponto, esses 19 pontos que tem a Aston Martin foi circunstancial por conta de Mônaco. Eu acho que a briga mesmo vai ser entre Alpine e AlphaTauri. E digo mais, eu acho que vai ganhar quem errar menos, tá? Entre AlphaTauri e Alpine, eu vejo assim, tipo, não é quem for melhor, é quem for menos pior, principalmente nas estratégias. Eu já desacredito mais da Alpine do que da Aston Martin, de verdade. Eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria na Aston Martin na frente da Alpine. Eu acho que a Alpine vai pontuar mais com o Ocon e eu vejo a Aston Martin
tendo mais chance dos dois pilotos pontuarem. Por isso que eu vejo que a Aston Martin pode chegar na frente. Mas no final de campeonato a gente diz. Vettel-Alonso retornando aí, né? Mas exatamente. Em nível bem abaixo. Né? Muito abaixo, né? É a melhor idade da Fórmula 1 brigando mais uma vez. Ai. Vamos lá. Aposta para Baku. Yuri, vamos lá. A nossa aposta consiste em você definir quem que vai ser o pole e o top 3 da corrida. Aliás, eu quase acertei dessa vez. Eu coloquei... Eu também quase acertei. Eu coloquei Verstappen e Norris em primeiro e terceiro e coloquei o Hamilton em segundo. Eu quase acertei se não fosse a pataquada de Lewis Hamilton. Eu vou cobrar desse inglês. Eu coloquei o Verstappen, o Pérez e o Hamilton. Também quase acertei. Não, mas eu acertei muito mais, vai. Eu acertei primeiro e terceiro, não veio, não. Eu acertei, foi muito mais perto o meu chute. Vamos lá, Yuri. Pole, primeiro, segundo e terceiro para você em Baku. Cara, eu acho que... Acabei de falar mal dele, mas eu acho que o Bottas ganha. Eu acho que a gente teve um pole novo esse ano, né? Lá em Mônaco. Vai ter um cara que não ganhou corrida até esse momento, ganhando esse ano, que é o Bottas. Ele costuma ir bem lá em Baku, né? São pouquíssimas pistas que ele vai bem. Rússia também. Lá em Baku ele vai bem. A única chance dele ganhar é com o Verstappen em segundo, né? Se não tem jogo de equipe, então eu coloco o Verstappen em segundo e o Hamilton terceiro. Eu não acredito em 2 corridas seguidas fora do pódio para o Hamilton. Muito bem. Jonas, pole, primeiro, segundo e terceiro. Olha, eu vou falar isso devido àquela suspeita, aquela briga da Mercedes sobre a asa da Red Bull que se mexe ou não. Como tem aquela reta imensa e a asa da Red Bull ele vai poder, legal, digamos assim, em Baku, eu acho que vai ser Verstappen na pole, ele vai ganhar a corrida. Aí o Bottas eu acho que chega em segundo, porque eu acho que ele realmente vai bem lá. E eu vou colocar o Pérez em terceiro, justamente também por causa dessa asa móvel, que não era para ser móvel da Red Bull. Mais móvel do que deveria ser. E aí, infelizmente, o Hamilton vai ficar fora de mais um pódio aí. Você vai colocar... Nossa, então você tá apostando que o Verstappen vai disparar no campeonato. Sim, tô apostando que o Verstappen vai dar essa paradinha. É uma aposta e uma torcida, porque eu acho que vai chegar uma época que a Mercedes vai ganhar umas 3, 4 seguidas. E aí... Aquela época que envolve Bélgica, Alemanha, exatamente, né? Tipo aquele miolo lá, né? Que ele sempre fatura tudo. Vai estar calor e aí vai ser melhor pros carros da Mercedes, então é uma aposta e uma torcida. Mas eu acho que justamente por causa dessa história da asa aí, aquela reta enorme de Baku, pode ser vantagem para... E o motor da Red Bull tá bem legal também, tá bom. Então eu acho que é uma boa aposta. Então. E também tem aquela parte sinuosa, que a Red Bull também vai bem em curvas de baixa, então eu por todos esses motivos eu coloco essa como minha aposta. Olha, eu tô em dúvida quanto a pole, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma Red Bull com um bom motor e um excelente piloto de pole, que é o Verstappen, a gente tem uma Mercedes que tem tido uma estratégia um pouco mais conservadora nas classificações, prefere largar em segundo para ganhar a corrida, e faz muito sentido isso no momento que a Mercedes vira. Só que tem o Lewis Hamilton, que é o recordista de poles, é o verdadeiro poleman, independente do carro que tem na mão. Então, cara, difícil. Eu vou colocar pole no Verstappen, porque eu acho que assim, a Red Bull assim, a cobrança tá na Red Bull. A Red Bull é que tem que dar tudo de si para conseguir ganhar da Mercedes, e não o contrário. Então eu acho que a pole... Então assim, qualquer micro vantagem que a Red Bull tenha é vantagem para tudo. E a Mercedes não. A Mercedes é uma equipe mais completa, mesmo largando em segundo ou terceiro, pode ganhar corrida como já aconteceu. Então para mim, pole vai ser de Max Verstappen. Agora, o pódio vai ser Max Verstappen, Hamilton e Bottas, vai. Vou colocar um bem conservadorzão dessa vez. Esse vai ser essa foi a minha aposta. Verstappen de pole e o resultado final, Verstappen, Hamilton e Bottas. Bem, vamos lá. Finalizando agora o nosso podcast, o nosso Podiumcast. Passo aí para o Jonas mais uma vez para dar a dica do dia. Vamos lá, Jonas, com você. Então, eu acho que é um filme que nós três aqui já vimos. Dessa vez é um filme de novo. Eu não vi, eu quero ver. Então vou tentar não dar spoiler. É um filme que chama... Eu vou aproveitar que Mônaco, que é uma pista adicional, e tá, como a gente falou naquela história de Tríplice Coroa, né? Tríplice Coroa são 3 pistas que, se o piloto ganhar, são as 3 mais tradicionais corridas do mundo, né? Nós temos o Grande Prêmio de Mônaco,
as 500 milhas de Indianápolis, que vai acontecer no próximo final de semana da gravação desse podcast, e as 24 horas de Le Mans. As 24 horas de Le Mans é uma coisa super tradicional que acontece na França, e nos anos 60, baseado na história real, o filme chama Ford versus Ferrari, o filme que eu vou indicar. Nos anos 60, a Ferrari estava com hegemonia enorme de vitórias em Le Mans, e aí a Ford e a Ferrari decidiram, a Ford estava com vendas baixas nos Estados Unidos, ela decidiu se associar à Ferrari para mostrar que a gente é legal, a gente é cool, porque a Ford só vendia carro pra gente mais velha, pai de família e tal. Só que aí a Ferrari passou a Ford para trás, acertou a Ferrari, vendeu, né, uma parte dela para Fiat. O povo da Ford ficou muito bravo e decidiu montar um carro para competir nas 24 horas de Le Mans e bater a Ferrari. Aí a história do filme, o filme conta a história vista do lado da Ford, quando o projetista Carroll Shelby, que foi um grande piloto e um dos maiores projetistas de carro de todos os tempos, se junta ao piloto Ken Miles para montar esse carro e fazer a Ford chegar a ser campeã das 24 horas de Le Mans. Então, é um filme super legal, ele foi lançado em 2019, foi indicado ao Oscar de melhor filme no ano seguinte, tem atuações muito boas, o filme tem o Matt Damon como Carroll Shelby, Christian Bale como Ken Miles, e tem outros atores muito bons ali. Tem umas cenas muito boas, as cenas de corrida estão muito bem feitas lá em Le Mans, então os carros também são os carros da época, tá muito legal, muito bem feito, uma história muito legal. Eu já tinha visto até um documentário também sobre a história chamada The 24 Hour War, né, a Guerra das 24 Horas, sobre essa disputa entre Ford e a Ferrari, e assim, é uma indicação que eu acho imperdível assim, para quem gosta de corrida. Eu vi esse filme, né, com o Jonas lá em pré-estreia, e realmente é sensacional. Ele é bacana também para quem não acompanha automobilismo. É claro que quem tá ouvindo aqui gosta, né? Mas assim, é um filme top para quem não curte corrida de carro também. Não vai ser igual o que eu e o Jonas vimos, porque foi numa tela IMAX, se eu não me engano, e o som também do motor no cinema é maravilhoso. Mas vale ver em casa também. Muito bom, muito bom. Eu não pude ver, cara, na época que tava passando, eu não tive a oportunidade de assistir, e aí depois não achei nas streaming da vida, então fiquei chupando o dedo, mas eu vou procurar. Eu inclusive procurei esse fim de semana, eu achei que tinha na Amazon e não tem, mas beleza, quero ver em dia aí. E falando só mais um pouquinho da Tríplice Coroa, né, que é Mônaco, 24 horas de Le Mans e 500 milhas de Indianápolis. 500 milhas de Indianápolis, eu acho que vale a pena a gente citar, vai acontecer nesse próximo domingo aí, se não chover, e tomara que não chova, domingo, dia 30, vai acontecer as 500 milhas de Indianápolis, que apesar de eu amar a Fórmula 1, é a minha categoria favorita, mas eu não tenho como negar, as 500 milhas de Indianápolis, para mim, é a minha corrida favorita. Eu passo o ano inteiro esperando para ver 500 milhas de Indianápolis. Eu amo Fórmula 1, eu gosto de todas as corridas, mas a minha corrida favorita de todas é as 500 milhas de Indianápolis. Eu acho ela fantástica, assim, sensacional, ela é imperdível. Se eu fosse você, não perderia também. Bem, gente, vamos encerrando o nosso podcast. Só falar uma coisinha que você falou que não sabia onde estava o filme, só completando aqui, o filme, se você tem Telecine, você consegue assistir. O filme está disponível para os assinantes da Telecine, então... Nossa, eu vou pegar os 30 dias grátis hoje para assistir. Então é isso. Quem puder pegar os dias igual o Marcão vai fazer aí, dá para assistir o Ford vs Ferrari, que é um filmaço. Eu acho que se você gosta... Aliás, nem é igual o Yuri falou, não é só para quem gosta de automobilismo. É uma história muito legal, uma história baseada em história real. Então você vai ver ali história de competição, de mundo dos negócios, aquela coisa de intrigas empresariais. Então é bem legal. Só completando aí. E relações públicas também, né? Verdade também. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos encerrando o nosso podcast longo dessa vez, porque apesar de a coisa ter sido bem meia boca, aconteceu muita coisa nesse meia boca, então acabou se tornando um episódio com muito conteúdo rico, muita curiosidade, muita trivia. Adorei todas as trivias que vieram, eu só quero mais, me tragam mais trivias que vai ser bom demais. Gostaria de agradecer primeiramente ao Yuri por ter aceitado o nosso convite, por ter participado desse podcast. Cara, seu ingresso aqui foi fantástico, você trouxe muita informação gostosa, parabéns pelo seu site, parabéns pelo seu podcast, a palavra é sua e aproveite para divulgar novamente seus meios de comunicação automobilísticos aí.
Muito obrigado, Marcão, Jonas, por me chamarem aqui. Foi um papo muito legal mesmo. E é isso aí, gente. Valeu. E se vocês quiserem, quem tá ouvindo aí, quiser mandar para algum amigo, ou entrar lá, né, você mesmo, é f1total.ca, né, o f1total.ca aqui, que tem conteúdo diário sobre a Fórmula 1. A gente está tentando aqui se estabelecer como uma referência no Canadá sobre a Fórmula 1, e como já foi citado, a gente tem o podcast lá. Então, se vocês quiserem ouvir sobre a Fórmula 1 em inglês, também tá lá, o The Chicane Crew Podcast. Muito bom, muito obrigado. Aí, você tem alguma rede social sua para divulgar? Eu tô no Twitter também, né? Eu falo mais em inglês por lá, porque eu tô focado aqui agora, mas é @YuriKog, né? Yuri, Kog é COGHE. Muito bom. Obrigado de novo aí. Obrigadão, Yuri, obrigado pela participação. Jonas, meu amigo, meu parceiro, muito obrigado por mais esse podcast. A palavra é sua. Eu também agradeço o Yuri. O Yuri é um amigo já faz um tempo, pelo mundo da velocidade, pela Fórmula 1. Já garanto que a gente vai chamar mais vezes aí para esse papo. E acessem o site dele, é muito bom, é muito legal. E eu agradeço a todo mundo. A gente se vê por aí, a gente se vê em Baku, né? A gente se escuta em Baku, né, o Marcão? Ou será que talvez tenha alguma surpresa no caminho aí? Quem sabe a gente tem alguma surpresa na segunda-feira que vem? Não sei, estamos pensando, mas quem sabe aí, se não, em Baku a gente estará lá. É isso aí. Bom, gente, vamos encerrando. Meu muito obrigado aí para todos que escutaram. Eu gostaria de agradecer novamente ao Yuri, gostaria de agradecer novamente ao Jonas e principalmente você por ter escutado esse podcast até aqui, nos apoiado, escutado todos os podcasts. Só lembrando, a gente está em todas as mídias de distribuição de podcasts do mundo aí, das mais famosas. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Só dá uma procuradinha lá no Busca, no Google, no Bing, Podcast, que você já vai encontrar. Nós somos a primeira coisa a ser encontrada. E também nos sigam lá no YouTube, que a gente tem os episódios de podcast lá para você ouvir, caso você prefira ver na parte do YouTube também. A gente também está com os cortes do podcast, onde a gente coloca ali algum assunto mais específico para você ouvir do podcast que aconteceu. Então, já se inscreve, nos sigam, ativa o sininho, enfim, fiquem à vontade. E também tem o nosso Instagram, podium.cast, lá para você nos acompanhar. E, gente, vamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigado, um abraço e tchau!